Olá, eu sou a Karime Shukri-Delai e hoje nós estamos no GuiaCast, que é o podcast da Guia Saúde, contando com a participação especialíssima da Juliana Coelho, que é fisioterapeuta dermatofuncional e especializada aí há mais de 21 anos atuando nessa área. E hoje nós vamos fazer um bate-papo super interessante sobre cirurgias, pós-cirúrgicos. E, Juliana, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco, compartilhar toda a sua experiência conosco e com o público. É um prazer tê-la aqui. Eu que agradeço, Karime. É uma excelente oportunidade para eu poder explicar para você e para o seu público um pouquinho sobre o meu trabalho. Bom, e para a gente começar, o termo dermatofuncional, o que quer dizer? Então, assim como eu, acho que muita gente ainda não conhece, né, o que é uma fisioterapeuta dermatofuncional. Bom, a fisioterapia, ela tem várias ramificações, né? E a minha especialidade, que é a fisioterapia dermatofuncional, ela ainda tem subdivisões. Então, dentro da fisioterapia dermatofuncional, a gente estuda, né, os tratamentos voltados para pacientes bariátricos, queimados, da parte vascular, da cirurgia plástica, relacionados à endocrinologia e à própria dermatologia e estética, né? Então, são áreas muito amplas. Então, é complicado, mesmo eu sendo especialista nessas áreas, a gente trabalhar com excelência em tudo. Então, eu acabei me especializando muito mais na cirurgia plástica. Excelente. Hoje a cirurgia plástica a gente sabe que está super em alta, principalmente aqui no nosso país, que a gente tem as mulheres buscando, às vezes até uma perfeição inalcançável, mas a cirurgia plástica ela está em alta e interessante a gente poder E falar você sobre esse sabe, Karime, que assunto. Maringá, na nossa área, ela é, assim, absurdo, né? A quantidade de pacientes, né, na nossa região que buscam pela cirurgia plástica, né? Então, Maringá, ela tem, assim, é assunto nessa área de muita referência, porque muitas das tecnologias, se você for ver no Brasil inteiro, por exemplo, quando teve, né, a abertura para a entrada do Renúvel, então teve um aparelho de Renúvel em São Paulo, aqui em Maringá já veio 2. E olha a diferença de tamanho, né? Então Maringá, nesse ponto, ele é polo, ele é referência em Nossa, cirurgia plástica. excelente. Bom, para a gente começar, gostaria que você comentasse um pouco conosco sobre como que foi o início da sua carreira. Teve alguém que te inspirou, algum familiar? Como que foi? Bom, eu comecei minha faculdade em Blumenau, né? Então aqui na nossa região, exceto Londrina, não tinha fisioterapia. Eu fiquei lá um tempo e depois sim, eu retornei por questões pessoais, voltei para Maringá e finalizei aqui. Então eu fui a primeira turma de fisioterapeutas a se formar aqui em Maringá. Legal. Inclusive, anos depois, eu fui a primeira professora, acadêmica mesmo, a dar aula dessa matéria, que é a dermatofuncional, Que né? legal. Então, sempre eu gostei de tratar, de cuidar da outra pessoa e eu ser o cuidado, né? Então, isso para mim foi por isso até que eu fui para essa área. Só que eu sou uma pessoa que eu acabo me envolvendo muito com o meu paciente. Então, eu sempre amei a parte do hospital, da parte hospitalar. Eu achei até que eu ia para essa área quando eu fazia faculdade. Mas aí no meu estágio eu comecei a ver que às vezes a gente perdia uma pessoa, né? A gente perdia um paciente. E aquilo eu pensava assim, por mais que o meu propósito é querer cuidar, mas às vezes eu vou ter momentos que não vão ser tão fáceis, né? Especialmente para mim. E aí eu vi na parte estética, que até então era muito voltado para estética, mas aí essa parte da cirurgia plástica, um caminho. Eu falei, epa, porque eu nunca vi a cirurgia plástica como muitas pessoas viam. A gente entende que a cirurgia plástica tem a finalidade estética. O objetivo, muitas vezes, pode ser estético. Mas antes disso, ela tem um trauma.
E aí eu olhava para aquele trauma e falei assim, aqui cabe meu tratamento, aqui cabe todos esses meus anos de estudo. E aí eu comecei a estudar, e cada vez que a gente se aprofunda, mais a porta se abrem, né? Mais novidades. E aí eu me encantei com essa parte. E assim, naturalmente, a vida foi me levando para a cirurgia plástica. Acho que justamente por isso, porque eu queria tratar, mas não simplesmente a beleza por si só, entende? Porque, querendo ou não, minha formação base é fisioterapia, né? E a gente aprende todos esses anos no processo de quê? De reabilitar, né? Só que a maioria lembra da gente numa cirurgia ortopédica, neurológica, mas aonde tem uma especialidade médica, tem um fisioterapeuta também especialista para tratar aquilo. Excelente. E dá para ver a paixão enquanto É. você fala sobre a sua profissão. Isso é Eu falo que eu sou privilegiado, porque realmente eu gosto do que eu faço. bom. Para a gente começar, então, agora falando mais focado nessa parte de cirurgia plástica, qual a importância da reabilitação para o resultado final de uma cirurgia plástica? Olha, eu falo para você que o médico, né, a função dele é realizar a cirurgia, tentar o máximo possível deixar, né, o corpo, a face, de acordo com aquilo que a paciente almeja, né, porque cada corpo é um, então cada resposta são individuais. Mas, passado aquele momento cirúrgico, o corpo ele vai sofrer mudanças que somente com um trabalho bom de reabilitação a gente consegue fazer com aquele resultado alcançado lá na cirurgia plástica, ela começa realmente a ser visualizada depois. Então tem todo um processo. E aí a reabilitação, né? Então o tratamento pós-operatório, ele tem que vir para somar. Porque se eu faço algo que não seja ideal, eu vou atrapalhar o resultado da cirurgia, entende? A maioria das pessoas às vezes não param para entender isso até por desconhecimento. Mas sim, eu, com o meu tratamento, eu posso sim interferir negativamente no resultado que, a princípio, o médico tentou alcançar lá com a cirurgia. Então, existe isso mesmo, que eu já ouvi falar, mas assim, por cima, que o pós-cirúrgico, se você vai num profissional, por exemplo, fazer a famosa drenagem, que até você vai comentar aqui um pouco, né? E é feito de forma errada, você pode. Atrapalhar, É, né? O resultado, às vezes, ele não vem a contento do que a paciente imagina, não. E muitas vezes ela vai reclamar para o médico, mas não é problema dele. Entende? Só que o médico também, às vezes, ele tem umas suas limitações, porque ele estuda muito para fazer a cirurgia. Mas, claro, não é dele, não é da alçada dele estudar para fazer o tratamento. Então, se não tiver uma boa equipe ali, mostrando, ensinando mesmo, né? Porque não é errado, não é a área deles tratar a parte pós-cirúrgica. Eles entendem da evolução, da condução. Mas hoje em dia mudou tanta coisa, Karine, que se o profissional que está ali com ele, né, não tiver atento a isso e mostrar, ensinar mesmo, olha, é por aqui, é por ali, né, eu vou acabar conduzindo errado o tratamento e interferindo negativamente no resultado, tá? Então, assim, a reabilitação, ela é tudo, né? Falo que é a cerejinha do bolo da cirurgia. Às vezes, né, imagina a frustração do paciente de fazer a cirurgia, investir alto nesse procedimento e depois E acabar não muitas tendo vezes, exato, resultado. e muitas vezes até o médico não entende que momento é esse que deu aquilo, por desconhecimento. Mas a gente que estuda a fundo, que sabe o que é que aconteceu, o que pode acontecer, a gente sabe aonde naquele meio ali se perdeu o tratamento. E aí fez com que a condução daquele resultado tivesse um outro. E Juliana, quais são os procedimentos mais comuns na reabilitação pós-cirúrgica? Então vamos lá. Então eu vou te explicar o seguinte, Karime. Pelo menos no meu dia a dia. O meu trabalho começa com uma boa avaliação pré-operatória. Então eu digo que o tratamento pós, que vocês só lembram, começa no pré. Começa antes mesmo da cirurgia. Antes da cirurgia,
Eu chamo a paciente e a gente vai fazer uma consulta, aonde eu vou explicar minuciosamente tudo que eu preciso que ela faça para preparar o corpo dela para esse momento. E também para depois, porque daí vai ser outra fase. Então, se ela não tiver muita consciência disso, eu posso ter a minha melhor técnica possível, mas o que ela faz, ela também interfere no resultado. Então, eu tenho sim que parar antes da cirurgia, antes mesmo de acontecer a cirurgia, e iniciar uma boa avaliação pré-operatória. Então, esse, né, o que é de interessante, né, durante o meu tratamento é já começar aí, tá? Com um bom pré-operatório. E aí, depois, as técnicas, né, que nós temos, que são mais interessantes, já começam lá no centro cirúrgico. Né? Qual é a forma que a gente tem de tratar o paciente da forma mais eficaz possível? Assim que acaba a cirurgia. Acabou a cirurgia, inicia o tratamento. Antigamente não existia isso. Né? Então, eu venho de um tempo onde as pacientes vinham para mim exatamente para pós-operatório. Então, vinham depois que tinham feito a cirurgia, né? E aí elas vinham bem inchadas, né? Então, a gente brincava, falava que vinha baiacu, porque bem inchada, bem roxa, com dor e com pouca limitação de movimento. Isso era comum, né? E aí é muito interessante porque foi depois da pandemia que isso teve um boom, tá? Que na pandemia a gente ficou tão, acho que parado em casa, que foi o momento que a gente foi dar uma estudada a mais, sabe? E começou a se propagar algumas ideias que até então já tinham, mas não era colocado muito em prática, ou era colocado uma ali, outra colar. E aí, com a pandemia, a gente precisava reabilitar rápido a paciente, né? Porque na pandemia a gente teve períodos que nós ficamos realmente parados. Todo mundo, né? Sim. Mas quando era liberado, o número de cirurgia só cresceu, porque o pessoal estava em casa. E a reabilitação, o processo de repouso, na verdade, eles faziam em casa, porque estava em home office. Né? Então, não parou nem um momento. Toda vez que baixava, né, essa questão, né, da Covid e deixavam, né, que a gente trabalhasse, o número de cirurgia estava lá em cima. Só que a gente precisava recuperar rápido essa paciente. Então, foi aonde essas técnicas do centro cirúrgico acabaram vindo, né, a serem usadas mais do que tudo, e aí começou a se ver realmente o resultado. Então, hoje, nós temos tratamentos ali, assim que acaba a cirurgia, para a gente fazer um controle de todo esse processo que eu te falei, que é do inchaço, do roxo, do dolorimento, né? Então, qual é o melhor momento de eu tratar? Ali. E ali, quais são as técnicas que eu utilizo? Com certeza, uma delas é o taping, né? Que o pessoal hoje em dia está tão famoso, que são aquelas bandagens elásticas, né? Mas a função delas é essa, é controlar todo esse processo que vai vir daqui a pouquinho, assim que ele terminar a cirurgia. Né? Então, uma das técnicas que nós utilizamos é o taping. E hoje em dia, várias outras, tá? Nós temos a fotobiomodulação e alguns outros recursos para ajudar na microcirculação, que também é importante, tá? Logo após a finalização da cirurgia. E aí, depois nós temos, sim, o pós-operatório propriamente dito. E aí, Karime, de recursos, existem infinitos recursos, manuais, com aparelhos, né? Com a própria bandagem. Então, existe uma série de recursos, mas eu vou utilizar tudo? Não sei. Primeiro eu tenho que ver o que a paciente tem, avaliá-la, ver o tempo, né, mais ou menos, de pós-cirúrgico que ela está apresentando, porque daí a gente vai ter mais ou menos uma ideia da fase de cicatrização que ela se encontra, e aí verificar se essa fase realmente é condizente com a clínica dela, e aí sim eu vou eleger um recurso e começar a usar. Então não tem como eu te falar um. Tudo para mim é importante, só que desde que a gente coloque isso no momento certo. Por isso a importância, né, de ter esse acompanhamento realmente individual. Exato. Porque às vezes a gente pensa, eu mesma falo por experiência própria, a gente faz primeiro para depois ir buscar ajuda. Exato. E não é assim, né? E dentre essas técnicas que você falou de antes da cirurgia, pré-cirúrgico,
como que é essa consulta de avaliação? Então, às vezes, eu, e acredito que o público também não tem noção, o que que é avaliado antes desse paciente fazer uma cirurgia? Nós vamos avaliar vários tópicos, que a gente sabe que vai influenciar depois lá no pós, né? A alimentação, a hidratação, a quantidade de água que você toma durante o dia, exercícios que você realiza, se você tem uma boa flexibilidade, um bom alongamento, se você tem alteração, desvio postural, tudo isso a gente tem que pontuar antes para ela. Não quer dizer que ela vai ficar tempos fazendo alguma coisa, não. O tempo que ela tiver até a cirurgia é o tempo que ela vai, sim, seguir as minhas orientações para preparar esse corpo. Então, eu sempre falo, já sabe que a cirurgia está agendada para tal dia? Venha fazer o pré-operatório. Vai evitar muita complicação. E até preparar a pele. Porque eu não te falei que eu vou lá para o centro cirúrgico? Eu não vou mexer nessa pele? Essa pele também tem que estar preparada para receber o meu tratamento, entende? Porque uma das queixas também das mulheres pós-cirurgia plástica é muitas vezes ficar, né, com estrias, que é bem comum, por esticar a pele. Então, tudo Exato. isso Tudo isso a você gente previne. prepara antes, né? Nossa, Justamente para a gente excelente. tentar evitar ao máximo esse tipo de irregularidade de pele, né? Uma alergia. É interessante a gente conhecer a paciente, né? Assim como o médico. Sim, com certeza. Então, quanto antes eu tenho contato com ela, né? E ela confiar em mim, porque isso é importante também, né? Quanto antes a gente estabelecer essa relação de confiança, né? Melhor vai ser o pós-operatório, isso sem dúvida. Bom, e quanto tempo após a cirurgia esse paciente deve começar a reabilitação, mas aí o pós-cirúrgico? Tá. Então, quando a gente fala do pós-cirúrgico, propriamente dito, nós vamos ter aqui duas situações. Então, tem aquela paciente que fez o tratamento comigo desde o pré e do centro cirúrgico, você concorda? Então, eu iniciei lá o tratamento. Ela tá com tratamento. Então, se ela tá lá com o tratamento desde o centro cirúrgico, o primeiro pós dela, claro que isso vai variar muito de paciente, de condição de pele e de cirurgia, tá? Mas eu, mais ou menos, numa de face, seja uma face total, um lift, né? Uma blefaro, uma rinoplastia, né? A cirurgia do nariz, blefaro que são os dos olhos. Eu vou querer vê-la já iniciando o tratamento no terceiro dia de pós-operatório, mais ou menos. Se é uma cirurgia maior, de grande porte, dependendo das características que a gente observa lá no centro cirúrgico, porque eu vou estar lá, né? Então é muito interessante, eu adoro essa parte. Porque lá é a hora que o médico fala, ó, Ju, tá assim, ó, foi mais difícil esse lado, ou tirou mais desse lado, ó, dá uma atenção para ele, sabe? É diferente, é totalmente diferente depois. Porque eu já sei o que estava acontecendo, né? Se ela fez uma cirurgia corporal e tá numa grande extensão, mas tá tudo bem. Lá mais ou menos com 5 dias, 4, 5, até 6 dias, estourando, eu tô vendo ela. Por quê? Porque eu sei que ela está em tratamento. Não tá comigo. E eu até preciso que a pele dela fique de repouso, entende? Sem ninguém ficar mexendo. Mas, aí tem a outra questão. E a paciente que não fez o tratamento, né? Desde o centro cirúrgico. Quando que ela deve iniciar? O quanto antes. Um dia depois, 2 dias? Um dia depois, que seja no mesmo dia depois. Esqueci de fazer e agora eu tô sabendo que existe isso. Ó, tá lá no hospital. Eu vou lá no quarto. Tá? Então, assim, mas o que eu vou fazer? Aí vai ser de acordo com a fase que ela está. Sim. Né? De acordo com a fase que ela chegar para mim, é o que eu vou trabalhar, é o que eu vou realmente mexer ali e reabilitar o corpo dela. Mas então ela pode vir no outro dia? Pode. Só que eu não sou doida, né? Eu vou fazer de acordo com aquilo que pode naquele momento. Porque existe, né? De acordo com as fases cicatriciais, como a gente vai mexer? Como a gente vai trabalhar? O que eu posso trabalhar nessa paciente que sim, vai ser reabilitador para ela.
né? Então, com relação, quando o profissional ele sabe o que ele está mexendo, o paciente pode vir um dia depois, não tem problema algum. O que às vezes acontece é que por desconhecimento, os médicos às vezes pedem para não mexer. Mas aí às vezes é desconhecimento mesmo do médico em relação ao que será feito. É por isso que é tão interessante quando na equipe já tem esse profissional. Porque daí o médico conhece o profissional que vai atender aquela paciente dele. Porque ela já deve ter explicado o que vai fazer, como é, né? E também a própria profissional sabe como é a cirurgia do médico. Se é uma cirurgia mais agressiva, se ele gosta de usar muita tecnologia, como é que é o jeito da condução da cirurgia dele, isso tudo interfere, viu, Karine? Nossa, é isso que eu estava aqui pensando, né? Até a forma com que é feita a Exato. cirurgia, os instrumentos, a técnica, tudo vai interferir nesse pós. Você sabe, contar uma história para você. Quando eu estava fazendo faculdade, num dos meus estágios, né, na parte de reabilitação cardíaca, nós somos chamados para ver uma cirurgia cardíaca. Eu adoro centro cirúrgico, já te falei, né? Sempre gostei de hospital. Lá foi eu ver a cirurgia, uma cirurgia de um dia inteiro, cirurgia linda, diga-se de passagem. Mas naquele momento ali, a gente viu, né? Claro que, como estudante, a gente via todo o processo, que era novidade pra gente. Mas a gente viu que em determinado momento da cirurgia, a pleura de um dos pulmões ali, ele cedeu. E o que que isso influencia? Talvez nem o médico tenha essa consciência, embora a maioria tenha, tá? Mas a gente que depois ia reabilitar aquele paciente, né? Lá, tanto na UTI, né? Porque primeiro vai para UTI, depois vai para o quarto. A gente só sabia que aquele pulmão, a gente tinha que dar mais atenção na hora da reabilitação pulmonar. E se eu não tivesse ali? Eu não tivesse visto aquilo ali? Eu não ia dar a atenção merecida para aquele paciente. Eu ia reabilitar o pulmão, mas vendo os dois como um todo, Sem entender, né? A né? Que necessidade. aquele ali seria mais interessante, um trabalho um pouquinho mais reforçado ali, vamos dizer assim, né? Uhum. E isso acontece hoje em dia com a cirurgia plástica. Então, quer dizer, me encontrei, né? Porque eu já sabia que era interessante, mas nunca teve essa possibilidade, né? Mas hoje não. Hoje a gente está lá. Tem essa possibilidade de estar lá no centro cirúrgico com um cirurgião plástico, né? Eu fico ali só bisbilhotando, entende? Mas por quê? Porque eu fico vendo, realmente, que característica tá ficando aquela pele, porque eu já fico pensando em como vai vir aquilo ali para mim. Então, assim, é um mundo bem à parte que eu adoro e que para mim faz toda a diferença. Porque de verdade, final. eu sou uma antes da pandemia, profissionalmente falando, e outra depois. Porque foi com a pandemia que a gente começou a entrar pro centro cirúrgico. Isso que faz a diferença na Na reabilitação. reabilitação. Com Ó, pra você ter uma certeza. ideia. Eu nunca fui de fazer inúmeras sessões, porque eu acho que, assim, essa quantidade de sessões, que também é outra pergunta que o povo me faz, quantas sessões eu vou precisar? Pera lá, vem aqui, vamos conversar? Já fez cirurgia? Ou não, né? Se eu tô pegando ela antes, então eu tenho a possibilidade de fazer o pré, né? Como eu te disse. Mas, antes da cirurgia, antes, né, da pandemia, eu não tinha toda essa possibilidade de arsenal terapêutico que hoje eu tenho. Então, o que antes eu fazia em 10 sessões, hoje talvez eu faça em 5. Pós. Ou talvez até em 3. Dependendo da cirurgia, né? Claro. Mas por quê? Por causa da minha atuação no centro cirúrgico, porque eu controlo umas fases, né? As fases iniciais ali, que são extremamente importantes depois. Então, o processo dela de reabilitação é bem mais rápido. É óbvio que ainda tem um tempo para o corpo se recuperar totalmente. Mas é assim,
Ah, com 20, 30 dias, hoje em dia, bem cuidadinha, dependendo da cirurgia, o paciente tá liberado para fazer várias coisas. Não tô falando com relação a exercício, mas no seu dia a dia, sabe? Porque ela está bem. E antigamente, com 15 dias, elas vinham tão inchadas que elas não queriam sair de casa. Que pensa? Você vai fazer uma cirurgia estética, né? E aí você volta da cirurgia. Muitas, né? Não, na época, principalmente. E aí fica mais inchada ainda roxa e dolorida. Não vai querer sair de casa, né? Se você vai para ficar bonita, aí você volta mais feia do que foi. A gente brincava e falava assim: você anotou a placa do caminhão que te atropelou? Porque é um trauma, né? Sim. O que as pacientes precisam entender que sim, a cirurgia ela pode ter a finalidade estética, embora tenha a reparadora também, né? Que às vezes é um outro conceito, não é só estético que se visa, e sim a parte funcional. Mas quando a gente fala em cirurgia, né, com a finalidade estética, ok, a gente sabe que você quer ter a sua melhor performance, né, o melhor contorno ou rejuvenescimento facial, mas entenda, antes de você conseguir isso, existe um trauma na região. E aquele trauma precisa passar por um tratamento de reabilitação. Não é uma sessão de drenagem, é reabilitação. Excelente. Bom, falando de drenagem, a drenagem linfática ainda é o tratamento mais indicado ou novas técnicas surgiram? Tá, então vamos lá, vamos desmistificar isso. Drenagem linfática manual é um recurso onde eu utilizo as minhas mãos para conduzir o fluxo linfático e reduzir ali inchaço, né, o edema, e as equimoses, que são os roxinhos e que vulgarmente são chamados de hematomas, né? Beleza, a paciente ela vai ter naquela fase inicial presente esses sinais. Então eu vou fazer drenagem? Vou, provavelmente, até porque a drenagem, como é mão, é toque e também relaxa o paciente, né? Uma hora que elas estão apreensivas, né? Logo depois da cirurgia, então nada como um toque. Então é realizado sim. Mas o que eu sempre procuro falar para meus pacientes, gente, eu nunca sei o que eu vou fazer com vocês. Eu sei que a maioria vem tão ansiosa porque acha que é só drenagem, eu falo, não se preocupe, drenagem terá. Mas será que terá só a drenagem? Eu não sei. Eu vou ter que avaliar o seu corpo primeiro e ver o que ele vai precisar. Com certeza, no início da drenagem será feito, porque é o tratamento para isso, né? Se a paciente ela já vai vir para mim controlado, mas vai vir com inchaço, com roxinho, né? Então, quais são os recursos que eu ainda vou continuar tendo para tratar isso? Com certeza, de novo, o tape, que eu posso utilizar se for necessário, mas e quais outras? A drenagem. O que a gente não sabe é se só a drenagem para aquela paciente vai ser o suficiente. Então, aí cabe o olhar do fisioterapeuta em avaliar aquele corpo e ver o que ele está precisando naquele momento, entende? Então, drenagem, sim, é uma excelente recurso. Ele só não deve ser visto como único. Tá? Eu já peguei pacientes de outros médicos, né? Então, foram para outras profissionais que fizeram 20 sessões, 12, só de drenagem. E aí? Por que elas me procuraram? Porque elas estavam se sentindo fibrosadas. Elas estavam com a pele retraída. Elas mal tinham função de levantar um braço. E você vai fazer uma cirurgia, né, estética, para tirar esse excesso de gordura. E como resultado, você não vai conseguir levantar o braço? Isso é reabilitação? Meu Deus. E drenagem linfática vai tratar isso? Não. Então, em algum momento algum nada, né? Em vários momentos dessas fases aí cicatriciais, o profissional se perdeu, ele não soube conduzir. Porque ficou só na drenagem. Entende o que eu falo? Que drenagem, ela é importante, ela só não é o único recurso. E não para todo mundo, E né? não para todo mundo. Porque, de verdade, primeiro eu tenho que analisar, avaliar, né, a paciente. Entender
qual é o momento que aquela cirurgia se encontra. E aí sim, eu vou traçar o plano de tratamento para aquilo ali. Porque qual que é a minha finalidade? Qual que é o meu objetivo dali? Reabilitar ela, né? Deixá-la o melhor possível da parte de vista estética, sim, mas funcional também. Porque o que adianta uma paciente fazer uma cirurgia de face, né, um lifting cérvico-facial, que é pescoço e face, ela não consegue esticar. E a drenagem não vai tratar isso, entendeu? Essa questão dessa flexibilidade. Você falando, eu fico aqui pensando, né? Quantas de nós já passamos por situações semelhantes e que muitas vezes não tinham nem Exato. conhecimento sobre todas as Infelizmente. possibilidades, né? Por quê? Porque a mídia acaba só batendo na questão da drenagem. Porque antigamente, Karine, não tinha tanto estudo sobre isso. Então, o paciente fazia cirurgia plástica, muitas vezes o médico nem orientava a fazer nada. Mas também, antigamente, as técnicas cirúrgicas eram outras. Tudo mudou. Além da própria técnica cirúrgica ter mudado, tem técnicas novas, né? Recursos novos que os próprios médicos utilizam para somar a cirurgia. Uhum. Eu entendo isso, beleza, mas para mim, na hora, né, de eu tratar aquela paciente, eu tenho que pensar que é um recurso a mais que vai estar traumatizando aquela pele, entende? E tá tudo certo, eu vou resolver. Só que são coisas a mais que eu preciso levar em consideração. Excelente. E existe alguma diferença na recuperação de cirurgias como lipoaspiração, abdominoplastia, mamoplastia, rinoplastia? Existe. Cada cirurgia tem o seu ponto-chave, né? Aquilo que a gente precisa ficar mais atenta numa vascularização, né? No, todas podem evoluir para uma fibrose, mas tem algumas que evoluem mais. Então, cada uma, o que a gente esperar, os seus sintomas, né? Assim, os sinais que a gente pode esperar daquela cirurgia. E aí, com base neles, é que a gente vai conduzindo aquele tratamento. Assim como também as próprias orientações que vão ser diferenciadas, né? Quem faz abdominoplastia é uma orientação, para quem faz uma mama é outra. Aí se associa uma mama com um abdômen, e aí vai indo. Então, a gente precisa, sim, sempre saber. Faz total diferença na hora de eu tratar e realmente na hora de eu orientar com base naquilo que ela, da cirurgia que ela realizou, que não é igual. Excelente. E quais são os erros mais comuns que os pacientes cometem no pós-operatório e que podem prejudicar o resultado? Primeiro deles, não seguir as orientações dadas. Quando tem, né? Segundo, aliás, esse deveria ser o primeiro, procurar por drenagem, né? Então a gente aprendeu que não se procura por drenagem, se procura por tratamento. Então o primeiro erro tá aí. Sim. Porque se eu fosse o profissional que viesse tratar a paciente que procura por drenagem, depois ela não vai reclamar se ela tiver outra coisa, porque ela veio procurar por mim por drenagem, entende? Uhum. Ela não pode nem questionar. Embora eu acho que um profissional sério nem deveria aceitar, né? Já começa por aí. Mas enfim. Então, o que é o mais errado? Vamos voltar. Primeiro, procurar só por drenagem. Não é isso. Segundo, não seguir as orientações passadas pela físio, pelo médico, né? Acho que tem que falar a mesma língua, então segue as orientações. E dentro das orientações, que as maioria às vezes, né, reclama, o uso da cinta, então não usar a cinta corretamente. Não só usar a cinta corretamente, mas como usar a cinta errada. Que nesse momento muitas vezes querem fazer uma economia errada. Querem usar a cinta da colega que já fez. Será que essa cinta está adequada para aquela cirurgia? Então isso é um erro. Isso também, eu posso falar que é a mesma coisa com relação às órteses, que são as placas que são colocadas, placas de contenção que são colocadas na região operada, especialmente de corpo.
às vezes não colocam, porque pensa bem, você vai fazer cirurgia, você já pensa, assim, a paciente que vem para mim, ela já vai estar sabendo o que vai acontecer, tá? Mas e aquela que não vem? Às vezes está com outra profissional que não orientou, né? Ah, fazer cirurgia, mas ela às vezes não sabe como vai ser o depois. Elas imaginam que vai ter um inchaço, um roxinho, né? Que todo mundo fala isso. Mas será que alguém avisou elas que elas vão ter que usar a placa? Aquilo vai dar mais volume para elas, mas é necessário. Vamos tentar entender o porquê. Vamos colaborar, porque isso faz parte. É um período, depois você vai tirar. Então, acho que os maiores erros que são cometidos são esses, na hora de procurar o tratamento, não procurar o correto, e não seguir as orientações que são dadas. Acho que às vezes a ansiedade por ter o resultado e tá bem logo acaba fazendo, né, a paciente, querer dar um jeitinho, né. Por isso que a gente tem que parar, por isso que eu falo, que é o importante do pré, porque é naquele momento que eu vou estabelecer o que que eu preciso que ela faça, né? E, poxa vida, vai ficar comigo às vezes pouco tempo nesse processo. E o resto, o que que ela vai estar fazendo em casa, no dia a dia dela, né? Então, eu preciso que ela tenha muita ciência do que ela faz que pode interferir. E não é só falar, não faça, é explicar o porquê não fazer. Eu adoro explicar, entende? Então, quando elas entendem o processo, elas colaboram mais. Agora, quando a gente, né, tá ignorante nesse assunto, pra quê? Ela pediu pra eu usar pra eu não tirar. Mas tá calor, vou tirar. Você não sabe o Por porquê. quê? Você acha que pode, né? Sim. E como a fisioterapia pode ajudar a reduzir edemas, fibroses e também acelerar essa recuperação? Bom, então assim, dos recursos que eu já te disse, em primeiro lugar, o centro cirúrgico, né? Com a aplicação já do taping lá. Lá a gente já reduz muito, significativamente, esses sinais de inchaço e de roxinho, tá? Os edemas e as equimoses. Então, isso já reduz bastante. E aí depois? Nós temos um arsenal. A gente tem fotobiomodulação, nós temos eletroterapia, né? A parte da eletro, a parte da mão, da famosa drenagem. Bom, mas isso então é para a gente cuidar, e o tape, né? Para cuidar do inchaço e do roxo, correto? E aí nós vamos ter um outro momento da tua reabilitação, né? Da tua fase de cicatrização, que vai ser a formação de colágeno. Então, durante a formação de colágeno, é que a gente tem que saber conduzir muito bem para que a fibrose que pode ser instalada, se ela vier, ela venha de uma forma mais tranquila, que a gente trabalhe e você passe por aquilo de boa. Ou se eu não fizer nada, eu pioro. Ou, de repente, se eu fizer alguma coisa errada, eu também pioro a produção do colágeno. Eu aumento demais. Porque o que é a fibrose, no caso, né? Como você me perguntou. A fibrose é um excesso de produção de colágeno. E que, além dela estar em excesso, ela está desorganizada. E aí eu preciso ter recursos específicos para, primeiro, evitar, né, com que haja essa maior formação de colágeno desnecessário. Mas, uma vez que ela já está instalada, é eu reorganizar essas fibras. Então, a gente acaba com o excesso, né? A gente acaba com a fibrose. Não é acabar com a fibrose, é organizar essas fibras. Uma vez que elas estejam organizadas, elas deixam de se chamar fibrose. Porque fibrose é um termo onde essas fibras de colágeno, elas estão inestéticas e disfuncionais, porque a fibra de colágeno, ela tem a sua função ali. Mas se ela está em excesso, está desorganizada, ela está atrapalhando esse processo de recuperação. Então, eu preciso delas ali, só que eu preciso delas ali organizadas. E aí, quando eu organizo elas, né, e deixo elas como elas deveriam estar naquele momento, então elas não são mais fibrosas, elas já não são mais disfuncionais. O que elas são? Uma cicatriz. Mas interna, né? Tá? Só muda de nome e de conceito, mas na verdade não deixa de ser, só que ela está organizada. Então ela não é mais disfuncional. Aí ela vira uma cicatriz. Excelente. E o que os pacientes podem fazer em casa para otimizar a recuperação e melhorar os resultados? Ó, uma das coisas, assim,
como cada um é diferenciado. Mas o que eu posso falar? Tomar muita água, hidratar-se bem. Nisso aqui. A alimentação mais anti-inflamatória possível. Boa postura, para não influenciar nesse processo de recuperação, né? Especialmente na fase que está produzindo colágeno. E usar, por favor, as placas, a cinta, de forma correta, como o profissional, o físio ou o médico te orientar. Seguir as recomendações Exato. vai fazer com que esse resultado seja otimizado, né? Exato. Bom, agora a gente vai para perguntas rápidas. Curiosidade. O que acontece se o paciente não fizer nenhuma fisioterapia ou reabilitação pós-cirúrgica? Pode acontecer isso que eu te falei. Ela perder a função do movimento. Então, eu vou fazer uma cirurgia no braço, por exemplo, pode ser no abdômen, mas na hora de eu fazer o meu dia a dia, eu sinto que eu tô travada, que eu tô puxada, que aquilo eu não consigo fazer aquela amplitude do movimento da forma correta, ou nem consigo fazer direito, né? Então, isso pode sim influenciar no resultado, né, da cirurgia em si. Sentir-se mais inchado, né? E de novo, não é só drenagem, mas sim todas as outras coisas que também relacionadas ao inchaço. Mito ou verdade? A drenagem linfática é o principal e único tratamento pós-cirurgia plástica? Mito. Aliás, erradíssimo. Então, a drenagem, ela é um excelente recurso. Entenda como é um excelente recurso. Porém, ele não é o único recurso para o tratamento pós-cirúrgico. Bom, Juliana, agora a gente vai para perguntas de pacientes reais da Guia Saúde que enviaram. Doutora, fiz uma lipoaspiração há 2 semanas e ainda estou muito inchada. Isso é normal? O que eu posso fazer para dar uma acelerada na minha recuperação? Bom, para eu te falar se é normal ou não, eu teria que vê-la e entender todo o contexto, como eu já te disse. Porque 2 semanas, muito possivelmente ela não deve ter feito tratamento desde o centro cirúrgico. E para 2 semanas ainda tá muito incomodada, alguma coisa ali não tá legal, tá? E a gente tem que entender que mesmo fazendo a drenagem, existe a drenagem correta, né? Então, o que eu posso falar para essa paciente em especial? Primeiro, vamos procurar um profissional que entenda do assunto para poder te avaliar corretamente. E ver o que a gente pode fazer para poder ajudá-la. Mas em casa, tomar mais água. Né? Hidratar-se bem, ajuda muito. Minha mãe fez uma abdominoplastia e sente que a barriga está dura. Isso passa com o tempo ou vai precisar de algum tratamento? De novo, muitas abdominoplastias, elas vêm acompanhadas de uma pequena lipo. Então, a gente tem que avaliar, será que esse duro que ela está sentindo é de uma fibrose? Ou às vezes é a própria contração muscular que às vezes começa a acontecer e começa a dar uma enrijecida no abdômen, sabe? Então, a gente tem que avaliar para ver o que é realmente esse duro que ela relata, tá? Para poder te falar se é normal, é natural ou não precisa ser trabalhado. Tive fibrose depois da minha lipo e estou preocupada com o resultado. Ainda dá para corrigir isso? Dá. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais tardio, corrige-se alguma coisa, mas já não é tão indicado, tão adequado. Quanto mais cedo o tratamento correto, melhor é a resposta. Ouvi falar sobre ultrassom microfocado e radiofrequência para melhorar a pele no pós-operatório. Esses tratamentos realmente funcionam? A gente tem que entender o que ela quer melhorar da pele, né? Então, vamos supor que seja talvez um pouquinho de flacidez que possa ter ficado, né? Geralmente, às vezes, numa lipo. Então, assim, primeiro tem que entender que tem que passar todo esse processo, porque são técnicas que vão aumentar a produção de colágeno. E dependendo do momento de cirurgia que ela tá, não é indicado, porque o corpo já vai ter produção de colágeno. Então, a gente não pode fazer técnicas a mais, que além, sim, de estar agredindo a própria pele, também vai gerar mais colágeno. Aí a gente tem que avaliar realmente qual é o objetivo que ela quer, e só depois de um bom tempo de pós-cirúrgico, onde esse processo de reabilitação esteja bem completo, é que daí é interessante, se for o caso, procurar por alguma outra tecnologia, né? Algum complemento
talvez, daquilo que ela ainda esteja incomodada. Depois da pandemia, muitas pessoas ficaram mais sedentárias. Isso pode alterar a recuperação de uma cirurgia plástica? Com certeza. Na fisioterapia, a gente fala que a gente quer a paciente, não é em repouso absoluto, é em repouso relativo. Então, no início, um repouso relativo sim, ela tem que ficar mais quietinha, mas é a cada tempo fazer alguma coisa, né? Então, ela não é de ficar largada, prostrada, como se tivesse acabado de fazer uma cirurgia, sei lá, terrível. Não, eu sempre falo, você fez uma cirurgia estética. Então, vamos agir como tal. Você não é uma paciente doente, né? Só está em recuperação. Então, tem o seu repouso, mas tem também as suas atividades ali que eu já oriento a fazer, tá? Mas sim, a inatividade, ela atrapalha bastante a própria circulação, o próprio inchaço. Então, não é interessante o paciente ficar quieta o tempo todo, né? Em repouso absoluto, como eu disse, tá bom? Mas também tem que tomar cuidado, porque logo no início sair batendo perna, também não vai dar bom. Alerta máximo. Quando um paciente deve se preocupar com o pós-operatório e procurar ajuda imediatamente? Se algo que o paciente está vendo não está agradando, não está legal, alguma coisa, porque o corpo da gente é muito inteligente, ele vai mostrar e a pessoa, ela vai começar a ver que o andamento não está legal. Então, se a partir do momento que a paciente percebeu isso, claro, vai relatar ao médico, ao profissional que está tratando ela, mas viu que aquilo não deu sequência, não deu andamento, procure uma segunda opinião. Esse é o alerta máximo. A hora que você observar que deveria estar, ou você imaginaria que pudesse estar de uma outra forma e aquilo não avança. Porque dentro do tratamento, isso tem que ser avançado de pouquinho em pouquinho. Se chega uma hora que aquilo não avança, liga o alerta. Então, conversa, claro, em primeiro lugar, com a equipe do médico, né? Com o médico, a equipe. Mas viu que mesmo assim ainda está estagnado, procure uma segunda opinião. Bom, Juliana, foi assim, um podcast excelente, a gente poder estar conversando sobre todos esses assuntos. Acredito que assim como para mim, para quem estava nos ouvindo também, foi muito esclarecedor, um mundo de informações, de conhecimentos. E para aquele paciente que está desejando realizar uma cirurgia plástica, ainda tem alguns receios, dúvidas, que mensagem você gostaria de deixar? Então, a minha mensagem é o seguinte: assim como você procura, né, um cirurgião plástico para realizar sua cirurgia, vai atrás do melhor, daquilo que mais agrega à sua cirurgia, procure um profissional para fazer o tratamento pós-operatório tão bom quanto o cirurgião que você procura, né? Eu acho que assim, o cirurgião ele faz a diferença, mas nós vamos dar a continuidade nesse processo. Então, isso é o que eu mais falo para paciente. Procure um profissional pós-operatório tão bom quanto o cirurgião que você está procurando. Excelente, Juliana. Foi um prazer receber você aqui conosco. Realmente, como eu te falei, para mim foi muito esclarecedor e amei conhecer sobre essas técnicas, conhecer um pouco do pós-operatório e tenho certeza que quem também está nos ouvindo vai ter todo esse conhecimento. Quero agradecer sua participação, ter aceitado o nosso convite, foi muito bom tê-la aqui conosco. E quero agradecer você, ouvinte, que está nos acompanhando. E também vou deixar, a gente vai fazer algumas publicações e vamos deixar o Instagram da Juliana para você que deseja fazer sua cirurgia plástica, entrar em contato com ela, não passar por alguns sufocos pós-cirurgia e com certeza receber o melhor tratamento. E você também, profissional da saúde, que deseja participar aqui do Guia Cast, entre em contato conosco, basta nos seguir no Instagram, que é o Guia Cast Oficial, que algum dos nossos assessores vai entrar em contato com você, vai te passar todas as informações. Juliana, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Karime, de coração. Agradeço por você estar levando, né, uma informação de qualidade para o seu público. Obrigada.